Graça e paz, tudo bem com vocês, adolescentes? Comigo tudo bem, graças a Deus. Cada vez com mais saudade de vocês aí, né? De ter uma aula juntos, né? Reunidos, mas ainda que em isolamento social, né? Mas não podemos parar, não podemos deixar de estudar a palavra de Deus, né? Ainda que distantes, ainda que dependentes da tecnologia, nós vamos dar sequência aí à nossa escola bíblica, né? Os nossos trabalhos da igreja. A gente sente muita falta de estar junto, né? De estar no espaço da igreja, de estarmos reunidos, de estarmos trocando as nossas experiências, né? Porque vocês aprendem comigo e eu também aprendo muito com vocês quando vocês dão os testemunhos, quando vocês exemplificam através dos acontecimentos das suas vidas, né? Mas ainda que longe, ainda que em distanciamento, nós não podemos parar. Orando sempre para que em breve nós possamos voltar, né? Possamos estar juntos novamente e dar sequência às próximas lições já no nosso espaço da igreja. Vamos continuar orando e pedindo ao Senhor que isso tudo passe logo, que a gente volte a nos encontrar pessoalmente, né? Poder nos abraçar, nos cumprimentar, como já estamos acostumados. Então eu vou dar sequência aí à nossa lição 5, né? Hoje com a aula 2 e finalizando este assunto, né? O título é Sim, eu vou. E falávamos na outra aula que esta frase, sim, eu vou, ela tem uma carga de convicção, né? De certeza, de que não deixa dúvidas alguma em realizar uma ação, que é a ação de ir, né? E esse sim, eu vou, desta lição, ela está ligada ao chamado de Jesus, não é isso? Foi o que nós iniciamos na aula passada. Minha oração é para que Deus possa me usar, que o Espírito Santo esteja aqui comigo, esteja aí com você no seu lar, que permita que os nossos corações estejam abertos para ouvir a palavra do Senhor, para aprender mais dele, né? Para assim nós podemos passar para frente, né? Nós podemos sermos aí missionários da palavra de Deus e grandes evangelistas, sermos testemunhas da sua palavra. Amém? Então vamos dar início aí a essa aula 2, né? Fazendo uma recapitulação. Então, na última aula, nós definimos, né, a palavra missão e a palavra evangelismo. Falando que a missão é quando você tem uma função, quando alguém dá a você um poder ou dá a você a missão, é difícil não falar a palavra missão, né? Dá a você a possibilidade de fazer algo, né? De realizar aí uma função. Então, isso seria a missão. Até na nossa revistinha, ela tem lá uma definição para isso, né? Diz que a missão é a função ou o poder que se confere a alguém para executar algo. Então, eu confiro a você executar a música, eu confiro a você executar a aula. Então, isso é uma missão, certo? E evangelismo? O que é evangelismo? Evangelismo é levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Então, juntando aí as duas palavras, nós, dentro do nosso contexto aqui de escola bíblica, dentro do nosso contexto do estudo da palavra, missão e evangelismo é conferir a você, né? Deus confere a você qual função ele confere a você aí relacionado ao evangelismo. Ele confere a você
o poder de executar o evangelismo, que seria levar a palavra de Deus a todas as pessoas, né? Então nós definimos a palavra missão, definimos a palavra evangelismo, falamos um pouco do que seria propriamente a missão dentro de um contexto espiritual, né? Dentro de um contexto da igreja. É uma missão de levar a palavra de Deus às pessoas. Exemplificamos a respeito de alguns missionários que nós conhecemos, algumas pessoas, algumas histórias que já foram contadas em nossa igreja, né? Não somente pelos próprios missionários, como os nossos irmãos de missões, que são a Keila, o Diego, a pastora Solange, a própria missionária Ironi, quando vem ao Brasil e nós temos o prazer de recebê-la em nossa igreja, ela fala mais ou menos, né, dessa missão. E aí nós desmistificamos um pouco dessa coisa de achar de que missão é sair de um lugar para outro, né? De que missão é quando eu saio do meu país e vou evangelizar para pessoas de um outro país. Quando eu saio da minha região e vou ministrar a palavra, pregar a palavra a pessoas de outra região ou de uma região mais afastada. E missão não somente é isso, como também levar a palavra de Deus, evangelizar aqueles que estão à minha volta. Então, fazer missão não é sair daqui para um outro país somente. Eu posso fazer missão dentro da minha casa. Então, se eu tenho uma família que não é toda cristã, que nem todos ainda reconheceram Cristo como seu Salvador, eu posso começar por ali. Aliás, é minha obrigação começar por ali. Começar pela minha casa. Então eu vou evangelizar o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe. Os pais vão evangelizar os filhos, né? E assim por diante. Todas as pessoas que fazem parte ali, a avó, o vô, as pessoas que fazem parte da sua família. Eu me lembro que em uma das pregações a pastora falava da Aninha chamando o vô, né, para ir à igreja. Então veja, a missão ela começa dentro da sua casa e daí missão em qualquer outro lugar, né, num ônibus, quando você se senta ao lado de uma pessoa que você tem a oportunidade de conversar com essa pessoa e essa pessoa te dá a abertura para que você possa falar de Deus para ela. Isso é evangelizar, isso é uma missão. E quem é chamado para essa missão? Existem pessoas específicas para isso? Existem pessoas que têm missões especiais. Nós vimos que no meio de vários, lá no nosso textuário, né, de vários discípulos que estavam reunidos, né, de vários cristãos que estavam reunidos, o Espírito Santo chamou a Saulo e Barnabé para missões fora, né? Então, assim, existem pessoas que são chamadas a algumas missões especiais, mais específicas. Demos o exemplo da nossa irmã Ironi, mas todos nós somos chamados a evangelizar, não é? Ir para a igreja apenas para se alimentar e não dividir esse alimento com as outras pessoas é um egoísmo da nossa parte. Então, a minha missão é dentro da minha casa, minha missão é dentro do meu condomínio, é no meu bairro, é na minha escola, é no meu trabalho. A minha missão, ela foi conferida a mim por Deus para disseminar a palavra dele, né? Para contar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas. Não diz as pessoas de outras regiões, não diz as pessoas de outros países, não diz as pessoas que são maiores ou menores, ou mais velhos ou menos velhos, diz a todas as pessoas. Né? Então é minha obrigação, é minha responsabilidade enquanto cristão levar a palavra de Deus a outras pessoas. E aí nós paramos por aí, né? Na importância da gente ser missionário
no lugar onde nós estamos, certo? E a partir daí, nós vimos lá no nosso texto áureo, né? Nós lemos um pedacinho que eu até repeti aqui, ó, o pedaço que é: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé, a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, esta passagem aí, ela nos diz que a igreja primitiva, ela investia na área espiritual, não é? De que forma eles investiam? Então, veja, quando o Espírito Santo chegou para dizer que chamava para a obra do Senhor Barnabé e Saulo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam servindo, eles estavam jejuando, eles estavam orando. Isso é investimento, não é? Nós falamos na aula passada que é necessário que nós estejamos preparados. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos capacita, mas nós temos que nos preparar para isso. E como é que nós nos preparamos para levar a palavra de Deus a outras pessoas? Estudando da palavra, servindo a Jesus, jejuando, orando, buscando intimidade com o Espírito Santo. Na verdade, é responsabilidade do cristão criar um laço, uma afinidade com o Espírito Santo. Para quê? Para ser um evangelizador. Não é isso? Então, esses discípulos da época aí, eles, até que Deus escolhesse quem eram os missionários que iriam a tal lugar ou a tal região, eles oravam, eles jejuavam, eles estudavam a palavra de Deus. Isso é preparação, irmãos. Isso é investimento na vida cristã. E assim o Senhor espera de nós, espera de você jovem, né? Por quê? Para você ir lá falar com o seu amiguinho da escola sobre Jesus, você precisa saber o que você vai falar. Você não vai falar de qualquer jeito com o seu amigo. Você não vai falar com o seu amigo acusando o seu amigo. Você não vai chegar e falar... Imagina você chegar e falar assim: olha, sabe essa música que você ouve? Você continuar ouvindo, você vai pro inferno. Ó, sabe essa roupa que você usa? Se você... Tô falando uma coisa bem genérica, assim, que não é tão gritante, mas é uma coisa boba que às vezes as pessoas usam para condenar quem ainda não é cristão. Ao invés de chegar e falar assim: você sabia que Jesus te ama? Fazendo uma simples pergunta: você tá bem? E se a pessoa responde: eu tô um pouco triste. Você sabia que existe alguém que não gosta de te ver triste e que está do seu lado querendo te ajudar? Então veja, existem maneiras de se chegar às pessoas para falar de Jesus. E como é que eu aprendo? Como é que eu me preparo? É deixando que o Espírito Santo trabalhe em mim, né? Afinal de contas, nós já dissemos aqui que ele é um bom conselheiro, não é isso? E se ele é um bom conselheiro, enquanto eu jejuo, enquanto eu oro, ele vai me capacitando, ele vai me dando as palavras, colocando em meu coração as palavras que eu tenho que levar àquelas pessoas às quais eu estou ali tentando evangelizar. Um segundo versículo que está em Colossenses 4:3, né? O primeiro que eu li aí está em Atos 13, é o 2 e o 3, que faz parte do nosso texto áureo. Mas tem um outro versículo aí que eu coloquei, que é Colossenses 4:3. Diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, quando eu oro, eu também oro por mim, não é? Oro
por aqueles que participam das missões, que participam da evangelização. Por quê? Porque Deus precisa nos abrir a porta da palavra, Deus precisa nos capacitar, não é isso? A fim do quê? A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, pelo qual eu também sirvo, pelo qual eu também acredito, eu também creio, né? O apóstolo Paulo, ele compreendia que ele mesmo era um devedor. Aqueles que ainda não tinham ouvido falar das boas novas de salvação. Então veja, Paulo, que antes era Saulo, que perseguia cristãos, que prendia, que matava, que mandava matar, depois vira um missionário da palavra de Deus, um evangelizador. Entende? Então eu preciso falar daquilo que eu acredito para as outras pessoas. Então eu tenho que orar por mim também. Deu para entender? Deus quer usar a sua vida para realizar grandes coisas nesta terra. A missão da igreja aqui na terra ainda não terminou, tá? É importante, pois, que cada cristão se conscientize da responsabilidade de ser um pregador do evangelho, sentindo a chamada do mestre, capacitando-se para o trabalho e mantendo obediência à visão celestial. Ou seja, nós falamos também na aula passada que Deus, ele se agrada das pessoas trabalharem para ele, em prol da sua obra, não é verdade? E isso não era responsabilidade apenas dos discípulos, apenas da igreja primitiva. A igreja primitiva é para nós um exemplo, os discípulos são para nós um exemplo. E ainda há muito o que fazer, ainda há muitas pessoas que não ouviram falar de Jesus, ou até mesmo escutaram um tal Jesus, né? Mas ouvir falar de Jesus, ouvir das grandes coisas que ele fez, das maravilhas, do que ele pode fazer na vida de cada um, ainda é necessário. E Deus, ele quer usar você, adolescente, você, jovem, para realizar isso aqui na terra. Invista no reino de Deus e não deixe de pregar o evangelho aos seus familiares, vizinhos e amigos. Comece hoje mesmo a proclamar as maravilhas do reino de Deus às pessoas. E de que forma você vai fazer isso? Com carinho, com respeito, com amor, porque Deus é amor. E tudo que você faz para Ele é em amor. Vai ter pessoas que, quando você começar a falar, vai falar assim: você vai falar de Bíblia? É que eu não acredito. De novo você vai me chamar para ir na igreja? Eu já falei que qualquer dia eu vou, não vai deixar nem você completar, né? E se aí eu deixar o sentimento humano tomar conta de mim, o que eu vou falar? Ela não quer saber, não tô nem aí. Não quer saber, então não vou mais falar, não quero mais saber. Não. Respeite, sim, respeite. Mas tente mostrar de outra forma. De qual outra forma eu poderia mostrar para uma pessoa que Deus existe, que Deus pode fazer muito pela pessoa, que Deus faz maravilhas, que Deus faz milagres, que Deus renova, que Deus transforma, que Deus muda vidas? De que forma eu posso fazer isso? Com o meu próprio testemunho. Então, é muito importante que você vigie, que você preste atenção também nas suas atitudes, porque a sua evangelização, ela não vai ser somente com aquilo que você vai falar. Você vai falar de Jesus, você vai falar da palavra dele, você vai testemunhar, mas você também vai mostrar com atitudes
o que é ser uma pessoa de Deus. Você vai mostrar com a sua vida, com o que acontece na sua vida, como você diante das situações que acontecem, você tem atitudes diferentes. Então, ser diferente já é um modo de evangelizar. Então, veja, se alguém fala algo que me chateie, eu sou humano, eu vou ficar chateado, eu muitas vezes vou ficar com raiva e até posso sentir vontade de bater na pessoa, né? Ou de revidar, ou de me vingar, ou de fazer o mesmo, não é verdade? A gente pensa nessas coisas porque somos humanos, não é isso? Só que nós somos cristãos acima de tudo. Nós somos testemunhas do Senhor aqui na terra. E Ele nos chamou para realizar grandes coisas. E uma das grandes coisas que nós podemos realizar aqui é mostrar que somos diferentes diante das mais diversas situações. Então, a partir do momento que as pessoas começam a perceber que você tem atitudes diferentes, que você fala de uma maneira diferente, que você se mostra solícito às pessoas, aos seus amigos, as pessoas percebem que você tem algo para mostrar, tem algo para falar. E elas mesmas acabam se achegando, acabam dando essa oportunidade para que você fale mais de Jesus. Então, como que você tem que fazer isso? Investindo, orando, buscando, pedindo ao Espírito Santo que te ajude, pedindo que o Espírito Santo te mostre. Porque o Espírito Santo, ele vai falar com você de diversas formas. Ele vai falar com você por meio de um louvor, ele vai falar com você por meio de uma ministração, ele vai falar com você por meio de algo que está acontecendo. E veja, nós hoje estamos diante de uma pandemia, de um surto de uma doença que nos obrigou praticamente a ficarmos dentro de casa, a não sairmos. E nós somos seres de relacionamentos, não é verdade? Nós trabalhamos, nós estudamos, nós congregamos, nós vamos comprar coisas, aquelas que nós precisamos no dia a dia, nós vamos ao banco. Então são relacionamentos, nós vivemos em relacionamento, não é verdade? E de repente ficar dentro de casa e não poder mais fazer essas coisas que nós fazíamos todos os dias é bem difícil, muito difícil. Mas Deus se agrada dos relacionamentos. E os relacionamentos geram milagres. Então, por não poder sair, por não poder ir para a escola, por não poder ir à igreja, por não poder fazer minhas compras, não poder ir à casa dos meus familiares, dos meus amigos, muitas pessoas estão vivendo um momento difícil. Estão tristes, estão depressivas, estão sentindo muita falta da sua família, muita falta dos colegas de trabalho, dos amigos da escola. Muita gente não está sabendo lidar com essa situação. Então, veja, se eu não estou indo na escola, se eu não estou indo à igreja, se eu não estou saindo, se eu não posso ir à casa dos meus amigos, como é que eu vou fazer então para evangelizar? Olha aí uma missão, um desafio para você, evangelizar de dentro da sua casa. Como é que eu posso fazer isso? Ora, você não tem a rede social, você não tem o seu WhatsApp? Converse com as pessoas, pergunte como ela está, se ela está precisando de alguma coisa, de uma palavra. Às vezes a pessoa só precisa que você diga, olha, eu estou aqui, tá? Se você precisar conversar, me chama. Isso é fazer missões. Agora, chamar para conversar sobre o quê? Para conversar sobre Jesus. Porque se a pessoa já está depressiva, triste, aí ela fala para você,
Ah, eu tô muito triste, tá muito ruim ficar dentro de casa, eu queria poder sair. Aí você vai falar assim: ah, eu também. Ah, eu também tô muito triste, eu queria ir pra minha escola, eu não tô aguentando mais, que raiva dessa situação. E aí fica um falando pro outro das coisas que está sentindo por conta da situação e termina a conversa e ninguém animou ninguém e ninguém mudou a situação de ninguém. Ora, você vai mudar a situação da pessoa? Talvez não. Mas se você falar, pelo menos se você falar, olha, eu posso orar por você para ver se eu consigo animar um pouquinho mais o seu dia? Olha, eu tenho esse louvor, presta atenção na letra desse louvor. Né? Eu posso falar de um versículo? Olha, a igreja a qual eu congrego, ela está fazendo lives. Você não quer assistir? Eu vou mandar um link dos cultos, eu vou mandar um link da escola bíblica, eu vou mandar um link das lives que nós faremos aí, o grupo de louvor. Então, tenta, nesse momento, exercer essa missão. Então, a sua missão, que antes era tete a tete, né, cara a cara com a pessoa, em qualquer outro lugar, e às vezes até dentro da sua casa, hoje ela vai ser aí, ó, por meio da telinha, por meio da escrita do WhatsApp, ou de uma mensagem de voz, ou de um vídeo, não sei, né? Então, nós temos sim várias maneiras de continuar esta missão. Confie nele, confie no Senhor e responda sim ao seu chamado. Pedro respondeu sim ao seu chamado, né? E ele foi a grandes lugares levar a palavra de Deus. Nós já vimos aqui, inclusive, a história de quando ele foi para Cesareia, né? Cornélio teve uma visão, né? E o Espírito Santo pediu para que chamasse Pedro para falar às pessoas daquele lugar de Cesareia. E Pedro indo, também depois de ouvir a voz do Espírito Santo, conseguiu falar das maravilhas, conseguiu falar do Senhor para aquelas pessoas. E naquele dia muitas pessoas aceitaram a Jesus. Muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, muitas pessoas foram batizadas nas águas. Então, nós temos que crer, nós temos que confiar que o Espírito Santo nos capacita, que o Espírito Santo coloca as palavras corretas para a gente falar ali com o nosso amiguinho quando ele está triste, o nosso amigo que não está conseguindo, eu não estou conseguindo me organizar, eu só penso em dormir, eu só penso em ficar no quarto, já não tem mais graça as coisas que eu estava fazendo porque já se passaram muitos dias, eu quero a minha vida de volta. Então, vamos falar um pouquinho de Jesus para essa pessoa. A situação vai mudar? Não vai mudar, ela vai ter que continuar dentro de casa. Mas talvez você falando aí de Jesus, o que Jesus faz na sua vida, de como é ficar em casa na presença do Espírito Santo, ficar em casa realizando obras para o Espírito Santo, é bem melhor do que não fazer nada por ele ou para ele, não é? Então confie no Senhor, responda sim ao seu chamado, porque Deus se agrada disso. E Ele chama você a ser um missionário da palavra de Deus. Certo? Amém? Então esse aqui é o nosso texto áureo, né? Que nós, comumente na igreja, lemos todos juntos, né? Então eu vou ler aqui para vocês, espero que vocês leiam aí também, né? Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunhas de Cristo dentro do seu lar e fora dele, em todos os lugares que Deus permitir que você vá. Seja sempre uma testemunha da sua palavra, seja sempre uma testemunha dele. Tá bom? Amém? Todos conseguiram entender? Eu espero que tenha sido uma boa aula, que vocês
tenham aprendido aí um pouco, né, do que é ser um missionário, do que é ser um evangelizador, e que vocês tenham a vontade, né, de aprender mais do Senhor para poder propagar aí a palavra dele. A minha oração é para que todos vocês respondam ao chamado de Deus, para que todos vocês deixem o Espírito Santo cuidar de vocês, deixem o Espírito Santo capacitar vocês, e que ele proporcione esses relacionamentos para falar de Jesus, relacionamento para ganhar almas para Deus. Uma boa semana a todos vocês. Na próxima terça-feira eu volto com uma nova aula. Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu digo que eu estou com muitas saudades. Um beijo, Deus abençoe. Obrigada.